saúde da igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Encontro muito alegre nesta noite, por esta tão rica oportunidade que o Senhor nos concedeu, de poder estar ministrando a sua palavra. Glória a Deus. O Senhor já tem falado, eu creio. O Espírito de Deus, ele vai continuar falando na alma dos nossos corações. Amém? Amém, glória. Livro de libertação, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Glória a Deus. Todos encontraram? Amém. Filipenses capítulo 1, nós vamos fazer menção somente do versículo 21. Amém? Amém. Podemos ler o texto? Diz assim a palavra: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Amém? Amém. Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Meus amados e meus queridos irmãos, nessa noite nós estamos diante da santa e da poderosa palavra de Deus. Toda vez que o Senhor Deus ele fala com os seus servos sobre a terra, toda vez que a palavra de Deus desce do alto dos céus para a sua igreja, é porque Deus ele quer fazer coisas grandes nas nossas vidas. Deus de maneira nenhuma vai falar comigo, vai falar contigo, vai falar com a sua igreja, vai falar com os seus servos sobre a face da terra para que nós possamos permanecer da mesma forma. Não, quando Deus fala, muitas das vezes é porque Ele quer, aleluia, nos exaltar. Quando Deus fala, muitas das vezes é porque Ele quer, aleluia, nos corrigir. Quando Ele fala, muitas das vezes é porque Ele quer nos edificar mais e nos santificar mais na sua palavra. A Bíblia Sagrada descreve no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, no versículo 10 e no 11, porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Eu estava sentado ali prestando atenção no culto e Deus colocou essa palavra no meu coração. E eu quero dizer para a igreja na noite deste dia, que eu vim aqui nesta casa de oração, não como pregador do Evangelho, mas como profeta do Senhor. Presbítero Sandro, qual é a diferença do pregador do Evangelho para o profeta do Senhor? Pregador do Evangelho anuncia as boas novas. Profeta do Senhor denuncia o pecado. Profeta do Senhor, ele não tem amigos. Profeta do Senhor, ele é obrigado a entregar o recado do céu e fazer aquilo que apraz o Deus que lhe chamou para esta grande obra. A Bíblia Sagrada descreve que quando nós pregamos contra o pecado, o povo nos olha diferente. O povo nos olha atravessado. A Bíblia Sagrada descreve: bendito seja o nome do Senhor, que Jezabel, ela não gostou, aleluia, da palavra do profeta Elias. A Bíblia Sagrada descreve que os fariseus não gostaram das palavras do Senhor Jesus. A Bíblia Sagrada descreve que rei Herodes não gostaram da palavra de João Batista. Mas o que nos importa isso se
fazer a vontade de Deus. A Bíblia Sagrada descreve em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, que quando o apóstolo Pedro e os outros apóstolos pregavam a palavra de Deus em Jerusalém, anunciavam a doutrina da palavra em Jerusalém, anunciavam o nome de Jesus Cristo em Jerusalém. A Bíblia Sagrada diz que tentaram impedir esses homens de encher aquele lugar da palavra de Deus, mas o texto vai nos informar que Pedro vai tomar a palavra e vai dizer para aquele povo: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Se você tem feito a vontade de Deus, se você tem guardado os caminhos de Deus, os testemunhos de Deus, não importa como estão te olhando, não importa como estão te interpretando, o importante é como o céu te vê, o importante é como Deus está te vendo. Se você tem andado na obediência, se você tem andado em santidade, glorifica o nome de Jesus nesta noite. Glória a Deus. Quero dar um tempo a essa palavra para mim começar a ministrar nessa noite. O tema dessa mensagem é 3 tipos de morte. Bendito seja o nome do Senhor. Quando nós falamos em morte hoje em dia, muitas pessoas ficam amedrontadas, muitas pessoas ficam assustadas, muitas pessoas ficam desesperadas. Por que acontece isso nos dias de hoje, presbítero Sandro? É porque essas pessoas ainda não aceitaram Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. É porque muitos hoje ainda não têm conhecimento dessa palavra. A palavra morte no original significa separação. Toda vez que você vê escrito nas Sagradas Escrituras, a palavra morte está falando de separação. A Bíblia Sagrada descreve 3 tipos de morte. A primeira morte se chama morte espiritual. A segunda morte se chama morte física. A terceira morte se chama morte eterna, chamada no Apocalipse de segunda morte. Presbítero Sandro, o que é morte espiritual? A morte espiritual é aquela que eu e você noutra hora, quando nós andávamos no pecado, quando nós andávamos longe dos caminhos do Senhor, nós estávamos mortos espiritualmente. Nós não tínhamos vida com Deus, nós não orávamos, nós não caminhávamos para a igreja, mas a Bíblia Sagrada descreve: bendito seja o nome do Senhor, na carta aos Efésios, no capítulo 2, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensa e em pecado. A palavra vivificou no original significa deu a vida. Jesus me deu a vida, Jesus te deu a vida. Quando eu e você estávamos mortos no pecado, nós estávamos mortos espiritual. Hoje eu estou muito alegre, hoje eu estou muito feliz, porque Ele me deu a vida, Ele me ressuscitou, Ele me tirou da morte espiritual, e hoje eu tenho vida na presença de Deus. Você tem vida na presença de Deus. Se você crê nessa palavra, glorifica e adore o nome do Senhor nesta noite. Oh, glória a Deus. É a morte espiritual que se torna um empecilho para mim e para você caminhar para a casa do Senhor. Quando eu entro dentro das páginas sagradas e observo as 7 igrejas da Ásia Menor, eu vou ler no capítulo 3 de Apocalipse, uma igreja cujo nome se chama Sardes. A Bíblia Sagrada descreve que Jesus vai se apresentar para aquela igreja e vai dizer para aqueles irmãos: eu sei as tuas obras, que tem nomes de que vives e estás morto. Essa morte, Jesus estava falando, era da morte espiritual. A igreja aparentemente parecia que tinha vida em Cristo. A igreja aparentemente parecia que estava orando, parecia que estava buscando, parecia que estava edificada na fé, parecia que estava jejuando, parecia que estava se consagrando, mas não tinha nada
nada disso, estava morta espiritualmente, estava precisando ser fortalecida do alto dos céus, estava precisando ser revestida com o poder do Espírito Santo. E nessa noite tem muitas pessoas que estão passando por essa mesma situação. Até parece que está bem, até parece que está consagrando, até parece que está vivendo em oração, mas precisa ser renovado, precisa botar o joelho no chão, precisa buscar a face do Todo-Poderoso. Aleluia! Glória a Deus. Isso aqui, aleluia, é a morte espiritual. A segunda morte é a morte física. Presbítero Sandro, o que é a morte física? A morte física é aquela que entra dentro da minha e da tua casa e nos tira do meio da nossa parentela, do meio dos nossos familiares, e nos leva para o cemitério, nos leva para a sepultura. Só vai escapar da morte física os crentes que fazem parte do arrebatamento. Só vai escapar da morte física, aleluia, como escapou o profeta Elias e Enoque, se o arrebatamento acontecer. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia descreve na carta aos Hebreus, no capítulo 9, no versículo de número 27, e assim como os homens está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, isso é a morte física. A Bíblia Sagrada descreve na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, no versículo de número 12, por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Isso é a morte física, isso é a morte que ninguém escapa dela, a não ser os crentes que fizerem parte do arrebatamento. Se você tem esperado a volta de Cristo para te arrebatar, para te levar com Ele, adore e glorifica o nome de Jesus. Aleluia, Jesus! Aleluia! Espírito Louvado Santo seja de Deus! Aleluia! o nome do Senhor. A terceira morte é a morte eterna. Bendito seja o nome do Senhor. Chamado no livro de Apocalipse de segunda morte. A palavra segunda morte no original significa separação eterna de Deus. Entenda uma coisa, nós lemos o texto nesta noite, Paulo descrevendo: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Aleluia. Jesus vai dizer no Evangelho de João, no capítulo de número 5, no versículo de número 24: na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. A Bíblia Sagrada relata em Apocalipse capítulo 14, no versículo 13, João vai dizer: e ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. Nós encontramos nesse texto um paralelos de palavra. O que é paralelos de palavra? São três passagens bíblicas em livros diferentes, mas que narra e trata do mesmo assunto. Jesus concorda, o apóstolo Paulo concorda, o apóstolo João concorda, porque a palavra, ela é fiel e ela é verdadeira. A Bíblia Sagrada descreve 8 classes de pessoas em Apocalipse capítulo 21, versículo 8, que terão a sua parte
no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. O primeiro da lista são os tímidos, o segundo da lista são os abomináveis, o terceiro da lista são os incrédulos, o quarto da lista são, aleluia, os assassinos, o quinto da lista, bendito seja o nome do Senhor, são os fornicadores, o sexto da lista são os feiticeiros, o sétimo da lista, aleluia, são os idólatras, e o oitavo da lista são os mentirosos. Presbítero Sandro, o que é, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, uma pessoa tímida. A palavra tímido no original significa o mesmo que covarde. O covarde, ele vem para a igreja, ele ouve a palavra, ele vem através do convite de alguém que lhe fez o convite, mas quando é chamado para um compromisso, quando é chamado para uma responsabilidade na presença de Deus, ele sempre sai fora, ele sempre arruma um jeito de pular fora do compromisso. Esses são tímidos, não assume a sua fé, não confessa o nome de Cristo. Esses vão ficar de fora naquele grande dia. Aleluia. Aí Jesus vai falar em Mateus capítulo 10, no versículo 32. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Os tímidos, eles não confessam Jesus diante dos homens. A Bíblia Sagrada descreve em Romanos capítulo 10, no versículo de número 9: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Os tímidos não confessam Jesus como Salvador. O tímido, ele não assume a sua fé. Os tímidos, ele não quer compromisso com a palavra, não quer compromisso com a obra, não quer compromisso com o Evangelho de Cristo. Poderoso. Tem muita gente dentro da igreja e muitas das vezes ainda está numa situação dessa. O Senhor já tem chamado ele para um compromisso com a obra, tem chamado ele para um compromisso com a palavra há muito tempo, e muitas das vezes ele ainda não assumiu esse compromisso. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. O segundo da lista são os incrédulos. O que é incrédulos no original? Incrédulos são aqueles que não têm fé. A Bíblia Sagrada descreve que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia Sagrada vai nos informar que salvação é pela fé, galardão é pelas obras. Quando eu olho para a palavra fé dentro das páginas sagradas, eu fico maravilhado, porque eu me lembro de uma mulher, bendito seja o nome do Senhor, que se chamava Raabe. A Bíblia Sagrada vai nos informar que Raabe, ela era uma meretriz, mas o texto vai dizer que quando Josué envia os 2 espias israelitas para poder espiar a terra de Jericó, Raabe residia em Jericó. Raabe vivia uma vida de prostituição, mas a palavra vai chegar até a casa de Raabe. Raabe ainda não tinha fé, Raabe ainda era incrédulo, mas quando a palavra chega, Raabe aceita a palavra, Raabe crê na palavra, e a vida de Raabe é transformada. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Agora o texto vai dizer que essa mulher, ela vai fazer um acordo com aqueles 2 espias que Josué enviou para espiar a terra de Jericó, porque o Senhor Deus ia entregar Jericó nas mãos do seu povo. A Bíblia Sagrada vai nos informar que os corações daquele povo que residia em Jericó, como de Raabe, se derretia dentro do seu peito, porque ela já ouvia falar
das maravilhas do Deus de Israel. Raabe, ela teve o conhecimento que o Deus de Israel abriu o mar vermelho para o teu povo passar por terra seca. Raabe teve o conhecimento que o Deus de Israel destruiu totalmente os dois grandes reis, aleluia, de Seom e de Og. Raabe, ela ouvia muito falar das maravilhas do Deus de Israel. Aleluia! E essa mulher agora, ela vai fazer um acordo com aqueles dois homens de Deus. Ela vai receber aqueles dois homens de Deus, vai hospedar eles em sua casa, vai esconder eles, porque a notícia vai chegar até o rei. O rei vai mandar procurar por ele na casa de Raabe para poder dar cabo na vida deles. Raabe agora vai guardar os dois homens de Deus para que eles não sejam, aleluia, descobertos pelo rei daquela cidade e sejam mortos. Porque Raabe sabia que o Deus de Israel ia entregar Jericó nas mãos do seu povo. Agora eles vão fazer um acordo. Que acordo é esse? Eles vão, aleluia, eles vão fazer um acordo. Eles vão pedir para Raabe: olha, não denuncie esse negócio. Se você denunciar que estivemos na sua casa, se você denunciar que nós viemos aqui espiar a terra, você, seus pais, seus irmãos e seus familiares perderão também a sua vida no dia da invasão. Mas se vocês não denunciar, se você não falar sobre esse negócio, a sua vida, de seus pais, de seus irmãos, de seus familiares vão ser poupada no dia da invasão. Aleluia! Ela vai fazer um acordo muito lindo. Que acordo é esse? Ela vai atar o cordão de escarlata na janela, por onde que vai descer os dois espias israelitas. E aquele cordão de escarlata, ele vai ter que permanecer ali na janela até o dia da invasão como um sinal. Bendito seja o nome do Senhor. O acordo que vai ser feito no dia da invasão, Raabe e nenhum dos seus familiares poderá sair de dentro de casa. A palavra escarlata no original significa cor vermelha bem viva. Aquele cordão de escarlata representava ali naquele momento o sangue do cordeiro. Aonde tem a marca do sangue do cordeiro, a morte não pode entrar, o escuridão não pode tocar, o mal não pode atingir, porque há poder no sangue de Jesus Cristo. É feito aquele acordo lindo. Ela obedece a palavra. Os escudos vai apontar que desde o dia que os espias entram na casa de Raabe até o dia da invasão, vai apontar com um período de aproximadamente 1 ano. Nesse período de 1 ano, Raabe, ela evangelizou seus pais. Raabe, ela falou do Deus de Israel para os seus irmãos. Raabe agora ela se torna uma mulher de Deus. Por quê? Porque a prostituição só acontece, aleluia, a imoralidade sexual só acontece enquanto a palavra de Deus não chega na vida da pessoa. Quando a palavra chega, quando Jesus chega na vida do homem, na vida da mulher, não tem mais prostituição, não tem mais imoralidade sexual, não tem mais mentira, não tem mais engano. A libertação chega, a transformação chega. Se você crê que a libertação chega através da palavra, glorifica o nome de Jesus. Glória a Deus! E essa mulher agora, o texto vai dizer que no dia da invasão, Raabe, ela vai ser salva, seus irmãos e seus familiares. Agora todos os residentes de Jericó vão morrer, vão perder a vida, mas Raabe, ela vai ser
salva. Entenda uma coisa, a fé dessa mulher foi uma coisa tão extraordinária que Deus ele resolveu presentear Raabe com 3 dádivas do alto dos céus por causa da sua fé. A primeira dádiva que Raabe recebe da presença de Deus, da parte do Senhor, foi o seu nome escrito na carta aos Hebreus, no capítulo 11, aonde está registrado os heróis da fé. No versículo 31 está escrito: pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu como os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Esse foi o primeiro presente que Raabe recebeu da parte de Deus, a sua salvação. O segundo presente que Raabe vai receber da parte do Senhor é que ela agora vai entrar para a genealogia de Jesus Cristo. Ela era prostituta, mas agora ela carrega o nome de Jesus. Ela era meretriz, mas agora ela leva o nome do Senhor na sua vida. Deus poderoso, aleluia. Pelo próprio Deus, porque a sua fé agradou o Senhor. Na carta aos Hebreus, Raabe é mencionada como exemplo de salvação pela fé. Na epístola de Tiago, capítulo 2, versículo 25, Raabe é mencionada como exemplo de fé que produz boas obras. Bendito seja o nome do Senhor Deus. O terceiro da lista, aleluia, são os abomináveis. Presbítero Sandro, o que é abomináveis dentro das páginas sagradas? Eu quero que você venha comigo dentro das sagradas escrituras neste momento. A Bíblia Sagrada descreve: bendito seja o nome do Senhor, em Provérbios capítulo 6, no versículo 16, 17, 18 e 19. Estas 6 coisas aborrece ao Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Primeiro, olhos altivos. Segundo, língua mentirosa. Terceiro, mãos que derramam sangue inocente. Quarto, coração que maquina pensamentos viciosos. Sexto, bendito seja o nome do Senhor, pés que se apressam a correrem para o mal. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia Sagrada diz: testemunha falsa que profere mentira. E o 7º da lista são os que semeiam contenda entre irmãos. Glória! Glória a Deus. É uma coisa abominável aos olhos de Deus. Nunca aceite dentro da casa de Deus ninguém te chamar para o campo ou para um lugar sós para falar, aleluia, mal do seu irmão, mal do seu pastor, mal do seu ministério, mal da sua irmã em Cristo. Se chegar a esse ponto, chama esse irmão para orar pela vida do teu pastor, pela vida do ministério, pela vida dos irmãos da oração, das irmãs da mesa de oração. Nunca aceita, aleluia, ninguém te chamar para falar mal dos seus irmãos em Cristo Jesus. Aleluia. Porque isso é abominável aos olhos de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glorificado e exaltado seja, aos Senhor. olhos de Deus. Livro de Levítico, capítulo 18, versículo 22, está escrito assim: com varão não te deitarás como se fosse homem. A abominação é, ou seja, com varão não te deitarás como se fosse mulher. A abominação é uma coisa abominável aos olhos de Deus. É a prática do homossexualismo. Jesus, ele ama os homossexualismos. Jesus morreu no Calvário pelos homossexualismos, mas Jesus condena a prática do homossexualismo. Jesus abomina a prática do homossexualismo. Aleluia! O mundo pode até aceitar,
O mundo pode até dizer que isso é normal, mas segundo as Sagradas Escrituras, isso é coisa abomináveis aos olhos de Deus. A Bíblia Sagrada relata em 1 Coríntios capítulo 6, no versículo de número 10, que os efeminados não herdarão o reino de Deus. Deus, ele fez macho e fêmea. Não existe terceiro sexo. Bendito seja o nome do Senhor Deus. Isso é abomináveis aos olhos do Senhor. Você quer ver mais uma coisa abomináveis aos olhos de Deus? A Bíblia Sagrada descreve na epístola do apóstolo Paulo a Tito, no capítulo 1, no versículo de número 16: confessam que conhecem a Deus, mas negam-nos com as obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Deus poderoso. Ai, posso até falar que eu conheço a Deus. Eu posso até falar que eu sou um servo do Senhor. Mas se as minhas obras não comprovam isso, nada disso adianta. Porque o que mais vale para Deus não é a palavra que eu prego com esse microfone. O que é mais importante para Deus, o que Ele mais requer de mim, é o testemunho que eu dou como homem de Deus e o exemplo que eu dou como homem de Deus para quem está me olhando lá de fora. Aleluia. Presbítero Santo me prova isso próprio. A Bíblia Sagrada descreve no segundo livro dos Reis, no capítulo 4, no versículo de número 9, que o profeta Eliseu, ele ia muito a uma cidade chamada Sunem. E o texto vai dizer que nessa cidade havia uma mulher que se chamava Sunamita. Essa mulher era uma mulher rica. Essa mulher tinha um marido que já tinha sua idade avançada. Porém, eles não tinham filhos. E o texto vai dizer que toda vez que o profeta do Senhor ele ia para a cidade de Sunem, essa mulher, ela observava o homem de Deus quando entrava naquela cidade. O profeta Eliseu não pregou para a Sunamita do Deus de Israel. Ele não falou para ela do Deus Todo-Poderoso, não. Mas o texto vai dizer que o testemunho dele, que o exemplo que ele dava de homem de Deus, uma certa feita ele entra na cidade, está a Sunamita e está o seu marido com ela. O texto vai dizer que quando ela vê o homem de Deus entrando, ela vai dizer para o seu marido: eis que tenho observado que este que passa por nós é um santo homem de Deus. Isso que é uma pregação que o Senhor Deus ele requer de mim e você. Não é microfone, não é no púlpito. Será o que eu tenho pregado lá fora com a minha vida? Isso eu tenho que falar para mim mesmo. Cada um sabe disso. Será que eu tenho pregado a palavra de Deus lá fora quando eu não estou no culto? Quando eu não estou na casa de oração? Meu Deus! Quando eu não estou junto com os irmãos? Quando eu não estou com o ministério? Será que a minha vida condiz com tudo aquilo que eu falo dentro da igreja? Glória a Deus. Porque não adianta nada eu pregar uma palavra aqui, pastor, e depois alguém lá fora ver eu despregando tudo que eu preguei aqui. Presbítero Sandro, como que pode acontecer isso? Vou te dar um exemplo. Eu posso trazer uma palavra aqui por misericórdia da parte de Deus, mas você pode passar lá fora e me ver numa roda de escarnecedor. Você pode passar lá fora e ver numa contenda. Você pode passar lá fora e me ver num botequim. Você pode passar lá fora e ver eu, aleluia, cantando um funk, cantando música mudando. Então eu vou estar aqui espregando tudo aquilo que você viu pregar na igreja. Aleluia. Por isso que a maior pregação é o nosso exemplo de... Bendito seja o
nome do Senhor Deus. Então eu preciso verdadeiramente viver aquilo que eu prego. A Bíblia Sagrada descreve em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 14: assim também ordenou o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam também do Evangelho. Ou seja, o homem de Deus, a mulher de Deus, tem que pregar o que vive e viver o que prega. Se eu prego a verdade, eu tenho que andar na verdade. Se eu prego contra o adultério, eu não posso ser adúltero. Se eu prego a fidelidade, eu tenho que ser fiel. Se eu prego contra roubo, contra furto, eu não posso furtar. Eu tenho que viver aquilo que eu prego. Aleluia! Glória a Deus! Porque senão eu fico enquadrado como abominável. Quarto da lista são os homicidas. Quem são os homicidas segundo as páginas sagradas? Homicidas é aquele que provoca a morte do seu próximo. Só que a Bíblia Sagrada vai nos informar que para ser homicida, você não precisa provocar a morte do próximo com uma arma de fogo, com faca, envenenar, não. A Bíblia Sagrada vai nos informar na primeira epístola de João, no capítulo 3, no versículo de número 15: todo aquele que aborrece ao seu irmão é homicida, e bem sabeis isto, que nenhum homicida tem a vida eterna permanente em si mesmo. Aleluia! Glória a Deus! Como você tem tratado os seus irmãos? Meu Deus! O que eu tenho passado para os meus irmãos como homem de Deus, como mulher de Deus? Aleluia, Jesus! Será que eu tenho abrido a boca para abençoar meu irmão? Será que eu tenho dobrado os meus joelhos para cobrir o meu irmão de oração? Orai um pelos outros. Orai um pelos outros. Nós precisamos, irmão, que um ore pelos outros. Nós precisamos disso. Bendito seja Aleluia. o nome do Senhor. Meus amados irmãos, e o quinto da lista aqui são os fornicadores. Presbítero Santo, o que é os fornicadores? Entenda uma coisa: a palavra fornicação no original, ela só tem uma definição em qualquer dicionário bíblico e em qualquer enciclopédia bíblica. Tem muitas palavras que têm mais de 4, 5 significados, mas a palavra fornicação, ela só tem uma definição, que quer dizer relacionamento sexual de pessoas não casadas. A Bíblia Sagrada proíbe o homem descobrir a nudez da mulher antes do matrimônio. Da mesma forma, a mulher descobrir a nudez do homem antes do matrimônio. Com Deus não tem esse negócio de ficar. Com Deus não tem esse negócio de se ajuntar. Com Deus não tem esse negócio de morar junto. Com Deus é casamento. Com Deus é compromisso. Com Deus é coisa séria. Bendito seja o nome do Senhor. Se eu avançar o sinal, se eu começar errado, tudo indica que lá na frente também vai dar errado. Você quer ver uma coisa? Eu estou com esse blusão aqui. Se eu vestir esse blusão e abotoar aqui o primeiro botão errado, quando chegar aqui embaixo vai dar errado, porque eu comecei errado. Assim são aqueles que possuem a mulher no seu namoro, no período que está se conhecendo. Assim são aqueles que coabitam com a namorada, que deitam com a noiva sem permissão do Senhor, sem autorização do Senhor, sem casar. Aleluia! Se começa errado, vai dar errado, e isso é pecado grave aos olhos de Deus. É pecado que coloca a alma do inferno para chorar por toda eternidade.
Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes o cara está namorando a moça, ou a moça está namorando o rapaz, né? Às vezes até inicia orando. Vamos orar para Deus confirmar. Vamos ver se é de Deus. Deus vai dar um sinal. Aí sabe o que acontece no meio do caminho? Acaba atropelando tudo. Meu Deus. É verdade. Deixa eu explicar uma coisa aqui. Meu Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Muitas das vezes a moça até quer casar direitinho, ou às vezes o rapaz quer casar direitinho, mas aí a carne já começa a falar mais alto. Às vezes o rapaz fala assim: eu quero uma prova de amor. E sabe o que significa isso? É uma prova que ele não está te respeitando antes do casamento, também não vai te respeitar quando casar. A mesma coisa é quando a mulher pede para o rapaz: me prova que tu me ama, avança o sinal, não vamos esperar não. Deixa eu te dizer uma coisa: se alguém falar isso para você, não aceite, repreende isso em nome de Jesus, continua orando. Deus tem coisa linda preparada para você lá na frente. Não avance o sinal, não ultrapasse o sinal. Você está correndo risco, igual aqueles que estão dirigindo um automóvel e avança o sinal vermelho, está correndo risco de lá na frente sofrer uma tragédia. Não caia no laço, não caia na armadilha do inimigo. Espera, espera, espera em Deus. Aleluia. Aí Paulo vai escrever a sua carta aos Efésios, capítulo 5, no versículo 5, olha o que ele vai falar: porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, ou qual é idólatra, tem herança no reino de Deus e de Cristo. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus e de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Tem que repreender. Temos que verdadeiramente renunciar ao pecado. Temos que dizer não para nós mesmos, para dizer sim para Ele. Só vai fazer isso, só vai tomar essa atitude aquele que realmente almeja um dia e morar no céu de glória, e morar no céu de luz. Se você está se preparando para ir morar com o Senhor na cidade santa, a Nova Jerusalém, glorifica o nome de Jesus nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Sexto da lista aqui. Eu já estou encerrando, já estou caminhando lá no final. Sexto da lista aqui são os idólatras. O que significa idólatra no original? Adoração a ídolos. Só que as pessoas pegam esse texto e só levam para o lado de imagem de escultura. Glória a Deus. Tem muitas outras coisas que é idolatria. Você quer ver uma coisa? Tem pessoa que idolatra um artista. Tem pessoa que idolatra um cantor, tem ele como ídolo. Tem pessoa que até eu tenho que vigiar muito nisso, idolatra isso aqui. Sabia que isso aqui pode implicar na minha salvação se eu não vigiar? Meu Deus. Porque muitas das vezes a gente passa mais da meada do dia com isso na mão, mas a gente não lê 5 minutos a palavra. Meu Deus. A gente acaba adorando mais o que lê. A gente acaba adorando mais o celular. Então não é só imagem de escultura. Não é só quem se prostra diante de imagem de escultura. Idolatria tem muitos outros pecados que se referem a isso. Bendito seja o nome do Senhor Deus. Nós precisamos vigiar. Nada pode ocupar, aleluia, em primeiro lugar na minha vida, a presença de Deus. Nada pode ser prioridade para a minha vida, para a tua vida, para a vida da igreja, primeiramente do que a palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então precisamos vigiar nesse lado. O sétimo da lista são os feiticeiros. Todos nós sabemos que feitiçaria
são aqueles que estão dentro de um centro espírita, que é a linha de despacho, cachoeira, cemitério, sem vela. Essas coisas é tudo feitiçaria, né? Aqueles que dizem lá que é pai de santo, mãe de santo, a verdade é que nada disso é verdade. Mas não deixa de ser feitiçar. Mas eu creio que a igreja orando, eu e você orando, ainda que estejam lá, Jesus é poderoso para arrancar de lá. Glória a Deus. Banho no sangue dele, levantar Aleluia. como homem e como mulher de Deus. Glória a Deus. Aqui em cima para pregar Aleluia. a poderosa palavra de Deus. Glória a Deus. Oculta os seus parentes que ainda estão do lado de lá. Continua Glória a orando, Jesus. continua perseverando, continua fazendo Glória a a tua Deus. parte, que Jesus vai resgatar para glória de Deus. Aleluia. Nunca critique, nunca julgue, nunca aponte, somente ora. E Deus vai fazer a obra, amém? Deus O maravilhoso. cuidado da lista aqui são os mentirosos. Isso aqui é um perigo. Tem muita gente que não consegue largar mentira. E a mentira é um pecado grave. Meu Deus. A única coisa que Satanás criou, segundo a Bíblia Sagrada, foi a mentira. Ele é mentiroso e pai da mentira. Então nós precisamos ser verdadeiros. Somos filhos da luz, temos que andar na Luz. Amém? Amém. Que Deus possa abençoar a todos. Eu trouxe essa palavra aqui que primeiramente serve para a minha vida. Tudo que eu estou pregando aqui, primeiramente é para a minha vida, é o meu ouvido que está mais perto. A palavra, ela fala primeiramente comigo, depois com meus irmãos em Cristo, com a igreja. Os irmãos nessa noite possam receber essa palavra. Que o Espírito de Deus possa falar poderosamente Aleluia. nos corações dos irmãos. Estou muito feliz por estar aqui nessa noite. Glória a Que não me Deus. conhece, primeira vez que eu estou vindo aqui. Meu nome é Sandro, sou presbítero por misericórdia do Senhor. Peço essa igreja linda aí que lembre do irmão Sandro nas suas orações. Amém? Deus abençoe a todos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.